Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Beleza, galera, é isso aí, bem-vindos a mais um Praxis, o podcast aqui da nossa querida FABAPAR, nossa faculdade, e é muito bom ter você aqui com a gente, muito bom porque você pode estar acompanhando a gente há algum tempo, você pode estar já há uma longa caminhada, ouvindo vários episódios, mas também queremos desejar que você seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a gente pela primeira vez. Você que está ouvindo a gente pela primeira vez, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu já vou falar um pouquinho sobre o que nós vamos conversar. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu apresentar os convidados de hoje, eu quero pedir para que você, aonde você estiver ouvindo, seja qual plataforma você escolheu estar aqui com a gente, que você ative todas as notificações dessa plataforma. Se você está no Spotify, no YouTube, no Deezer, não sei, mas ative as notificações, o sininho, o joinha, se inscreva, para que você não perca nenhum conteúdo do nosso Praxis, o podcast aqui da nossa FABAPAR. Lembrando que Praxis agora não é só de terça-feira, os nossos grandes episódios, mas Praxis também é de quinta-feira no nosso Praxis Pocket. Pequenos conteúdos voltados para você crescer, para você se desenvolver na sua fé e no seu ministério. Mas antes, embora já vai dar aquele gostinho de curiosidade, antes de falar o assunto de hoje, que você já leu no título, tô fazendo suspense, mas você já leu no título, tô vacilando aqui, mas eu quero apresentar os nossos convidados. E vamos por ordem de idade. Primeiro os mais velhos. Estão fazendo um gestinho aqui do meu lado para dizer, mas professor, se apresenta aí, diga quem o senhor é, sua formação e sua família, enfim, para a gente conversar aqui um pouquinho. Olá, tudo bem? Eu sou Jaziel Guerreiro Martins, professor aqui na FABAPAR. É uma alegria, um privilégio poder participar desse podcast. Agradeço o convite que foi formulado. Estamos aqui para desenvolver algumas ideias relacionadas ao tema principal, que você já pescou aí no título, e vamos te revelar daqui a pouquinho o assunto. E trabalho aqui na faculdade desde o milênio passado, portanto, por ordem de idade, já se sabe que sou o ancião do grupo aqui. E desde 2007 trabalho como diretor da faculdade e aí desenvolvendo projetos para a galera na educação da teologia em vários níveis de graduação, cursos livres, pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu. Fala pessoal, tudo bem? E eu sou o professor Vilibaldo, sou formado aqui pela casa em teologia, formado em história no UFPR, mestre em história e doutorando em história. É uma alegria estar aqui, agradeço esse convite, participar desse podcast, ainda mais na presença do meu chefe, professor Jaziel. Que legal. E eu, professor Thiago Vercelino, na verdade eu sou o Thiago Vercelino, professor. Eu não gosto de ficar colocando o nome, meu nome não é professor, nosso nome não é professor, nosso nome não é pastor, né? Vou refazer aqui então. Aí você falou isso? Dei uma cutucada no Vilibaldo sem querer. Mas professor aqui na FABAPAR também, e sou eu quem tenho caminhado com vocês no podcast Praxis. Vamos falar hoje então sobre a relação, a importância da história da teologia nos dias atuais. Para quem não gosta de história, vai dizer assim: história só serve para ficar contando as desgraças do passado ou as vitórias do passado. E eu não gostava de história na escola, então história não serve para nada e tudo mais. A nossa ideia hoje é desmistificar um pouquinho e perceber que o que nós vivemos com relação à teologia nos dias atuais tem muito a ver com a história. Professor Vilibaldo, professor Jaziel, o que vocês veem
de importante na história da teologia que se relaciona com os nossos dias atuais? Bom, dá para pensar em muita coisa, né? Tá difícil da gente selecionar. Mas só um aviso aí para quem não gosta de história. Talvez você não goste porque você não conheça tão bem. Talvez você não tenha tido aquele ensino ideal no colégio. É muito interessante a gente ver que o ensino da história tem sido aprofundado hoje. Há boas mídias, bons canais no YouTube que a gente pode conhecer muito do passado e ver como é interessante conhecer o passado. Mas eu acho que muita coisa que nós podemos ver da história da teologia... Um parênteses só, Olivado. Ou seja, resumindo o que ele disse foi: se você não teve aula de história com um professor bom como ele, você deve achar a história chata. Se você tivesse tido aula de história com um professor massa como ele, você ia gostar de história hoje. Ou com um professor igual o Jaziel, que foi meu professor também, né? Aí, ó, história... Se eu gosto de história, em grande medida, porque eu aprendi com ele, né, professor? E é importante a gente olhar o passado e temos muito a aprender com o passado. Mas eu gosto de dizer que o maior exemplo são os erros do passado que a gente não tem por que cometer os mesmos erros. Poxa, quantos erros já foram cometidos que a gente pode aprender com eles e não fazer o mesmo? E é muito interessante a gente ver os ciclos da história, como há repetições. Isso aparece mesmo na história da teologia. Até estava comentando aqui antes com o professor Jaziel, como as heresias, por exemplo, muitas heresias da antiguidade vão aparecer várias vezes ao longo da história com pessoas que não tinham conhecimento da história e vão achar, nossa, fiz uma grande descoberta teológica aqui. E na verdade é uma descoberta parcial, é uma heresia, algo que já foi contestado, já se provou que está errado, mas a pessoa não sabe. Ela teve a ideia e, não conhecendo a história, repetiu o mesmo erro do passado. Então isso é algo bem interessante da gente ver. E ao longo da história, muitas heresias vão aparecer, se repetir. E vou dizer, a cada dia elas aparecem, ainda mais hoje com as redes sociais. Além da questão das heresias, o lado equivocado do pensamento, nós temos os pensamentos coerentes, condizentes com aquilo que nós entendemos e cremos que é a revelação, a Bíblia, que é tida por nós como a palavra de Deus. E vários assuntos que nós temos hoje dogmatizados, estruturados, eles aconteceram durante o tempo. E na história a gente pode perceber, por exemplo, a doutrina da Trindade. Como ela foi discutida, no que ela se embasava, de onde que vêm os textos da Escritura, de onde que vêm os pensamentos, as palavras escolhidas para expressar a divindade, as três subsistências da Trindade. E aquilo, então, depois de ser estabelecido pelos concílios, pela igreja, nunca mais mudou. As pessoas visitam, as pessoas revisitam o tema, as pessoas trabalham, as pessoas discutem, mas discutem e não se avança porque já está estabelecido, já está estruturado. Então, além das heresias que o nosso nobre professor Vilibaldo comentou, temos o aspecto positivo de doutrinas que nós cremos, que foram estabelecidas no período, são revisitados, compartilhados, reafirmados ou negados posteriormente, mas o que se crê hoje é o resultado de todo um processo histórico que foi estabelecido entre os doutores da igreja, aqueles que estudavam as escrituras e também as doutrinas principais. Então nós temos aí o lado positivo, né? No negativo a gente pode olhar e não fazer igual, e no positivo a gente pode confirmar muita coisa que nos foi deixada aí pela história. Interessante isso que vocês falaram, porque é muito tempo se fazendo teologia já. Moisés fez teologia, o Antigo Testamento fez teologia, contemporâneos, são muitos anos, milênios se fazendo teologia. Ou seja, a probabilidade de alguém nos dias de hoje conseguir uma descoberta mirabolante, nova, é muito pequena. Ou ele vai dizer que ele conseguiu ser o cara superior aos últimos 3, 4 mil anos de estudos teológicos.
Por isso que as loucuras e os devaneios que existem hoje, existiu muito no século XVIII, lá nos Estados Unidos, século XIX, é a pessoa inventar ou criar uma pseudovisão, apareceu o anjo X ou apareceu Deus, Jesus Cristo, dizendo para ele, ó, tudo que ensinaram para vocês está tudo errado. O certo é que eu vou falar para você agora. Então ele sai com uma nova ideia, uma nova doutrina, um novo pensamento, que já na história tivemos um ou outro que falou a mesma coisa e foi condenado pela igreja, condenado pela teologia, mas ele diz que teve uma visão. O que acontece com essas visões e revelações é que deixa a pessoa em um local em que ela não pode ser desmentida. Né? Como é que eu vou desmentir o cara que me aparece e diz que Deus apareceu para ele e falou? Não tem como eu desmentir, mas também não tem como eu confirmar. Então aí acredita quem quiser. Né? Mas não é embasamento teológico, é um embasamento em uma questão que não tem nada a ver com a história, com o processo do pensamento, mas sim com uma loucura ou devaneio de alguém que aparece dizendo essas coisas. Se a gente fosse trazer um pouquinho para os dias atuais, professor Jaziel, a gente poderia brincar talvez do que a gente ouve muitas vezes nos púlpitos dos dias de hoje, aquela famosa Deus me disse, Deus me revelou, que às vezes não tem muito, trazendo o papo só um pouquinho para o nosso cotidiano, né? Que às vezes não tem muito a ver com a teologia, mas se Deus te disse, quem sou eu para dizer que ele não disse? Né? São coisas dos nossos dias que talvez a história da teologia já tenha pescado, já tenha vivido com revelações teológicas, mas que talvez pastores hoje em dia vão aos púlpitos pregar com... eu tinha me preparado para falar hoje à noite sobre o texto tal, mas Deus me disse que hoje à noite era a noite de salvação. Amém? Que toda noite seja noite de salvação. Mas é uma questão também de que a gente percebe na história da teologia, que a gente às vezes copia nos púlpitos hoje, né? Eu já fiz isso aí. Já mudei a pregação na hora. Mas claro que vai do bom senso de você não inventar a pregação naquele momento, né? Eu escolhi uma outra pregação, tinha selecionado uma para pregar e entendi da parte de Deus que era para pregar outra coisa. E preguei. Não por ser, vou pregar direcionado por irmãozinho lá que tá em pecado. Não era algo nesse sentido. Eu não sabia o porquê, mas eu entendi da parte de Deus que era. Só que vai muito dessa questão do respeito pelo estudo para fazer uma pregação que não é a minha vontade transcrita em textos bíblicos, mas a vontade de Deus que está nos textos bíblicos, passado através da minha palavra. E essa ordem das coisas é muito importante. E às vezes a gente não respeita o texto bíblico. Conhecer a história da teologia é um respeito não somente a nós, para não cometermos os mesmos erros, mas também o respeito à própria palavra de Deus. E a gente precisa ter isso. Interessante, o professor Jaziel deu exemplo, né, dessas heresias que vão surgindo com essas revelações, mas tem uma heresia, por exemplo, que ela surgiu com um cara que dizia ser um grande estudioso das línguas originais. O professor vai saber que eu sei que ele conhece. Foi provado que ele não sabia grandes coisas, não. Foi levado para o tribunal, obrigaram ele a ler textos em grego, ele mostrou que não sabia, na verdade, mas já tinha feito estrago, já tinha construído toda uma teologia fundamentada em uma visão errada, parcial, limitada das línguas originais, fazendo heresias. Heresia vem do grego haireses, que significa ver em parte, ver parcialmente. E ele tinha visto algumas coisas parcialmente, e veja, as heresias que ele promoveu podem levar à morte. Porque uma das heresias diz respeito à vida e à morte. Uma das heresias que ele apresentou é que a alma do ser humano está no sangue. Aí vem aquela questão, mas de onde que ele tirou isso? Do termo hebraico nefesh, que é traduzido para o grego como psique e que a gente traduz como alma. Mas nefesh no Antigo Testamento não é só alma. Meu TCC foi sobre nefesh. Tem o livro, A Alma no Antigo Testamento, só sobre nefesh. Nefesh às vezes é garganta. Nefesh é vida. Não é só alma. Tem gente que acha que é a alma que é propriedade do ser humano. Mas a gente vê que Deus faz o ser humano nefesh hayah, alma vivente. Mas os animais também são nefesh hayah. Então, alma vivente no nosso conceito de alma, como algo espiritual do que está só no ser humano. O nosso ego, o nosso eu. Não é nada disso. É a vida.
É que o conceito de alma também é um conceito lá da Grécia, filosófico. Grego, né, professor? Aí depois o pessoal vai ler o Antigo Testamento e introduz o conceito de alma dentro do judaísmo, na língua hebraica, enfim, no contexto todo judaico. Mas não é pano de fundo judaico. Então a gente tem esse problema também, que por falta de conhecer a história, de onde surge a alma, a pessoa lê Antigo Testamento alma e entende como sendo a alma que nós greco-romanos entendemos, porque nós não somos oriundos do judaísmo, nós somos ocidentais, produtos da filosofia greco-romana, né? A filosofia grega, o direito romano, enfim. Então é falta de conhecimento histórico e por isso cometemos não, as pessoas cometem esse deslize. E aí tá o que o Thiago falou, né? Que história da teologia vai lá para Moisés também, né? História da teologia não é só Agostinho, Tomás de Aquino. Não, dentro da própria Bíblia a gente tem uma construção, um progresso da revelação, da compreensão. História da teologia diz respeito aos próprios discípulos de Jesus, que enquanto estavam com ele caminhando não tinham entendido plenamente quem ele era, mas depois vão entender. História da teologia envolve Atos, conforme o próprio Pedro não entendia que o evangelho era para todos e passa depois a pregar aos gentios também. Então a história da teologia mostra esse andamento e a gente precisa conhecer para compreender também essas partes formativas, né? O que é realmente o Antigo Testamento, o que é realmente o Novo Testamento, para lermos a Bíblia da forma correta também. A própria seleção que os autores bíblicos fizeram daquilo que eles colocaram, orientados pelo Espírito Santo, orientados por Deus, é uma forma de fazer teologia. Eles tinham intenções na hora de escrever, eles tinham propósitos na hora de escrever, eles tinham leitores que eles queriam alcançar. Os próprios evangelhos, quando a gente vai olhar porque que um tem alguma informação que o outro não tem, a gente vê os evangelistas fazendo teologia nessas escolhas, na habilidade de contexto daquilo que eles queriam mostrar. Isso, até as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Tem um autor que eu gosto muito que é Gregory Bale, G.K. Bale, que trabalha muito nisso. O uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento mostra que havia uma intenção teológica. E a história serve não somente para a gente conhecer o que foi escrito depois do Novo Testamento, mas também entender o propósito do Novo Testamento e o propósito dos seus autores. Essa questão aí que foi falada sobre o propósito e os destinatários do escrito, isso é de suma importância na hora de se aproximar do texto bíblico. Porque o livro de Atos, por exemplo, não foi escrito para mim. O livro de Atos foi escrito para um grupo de pessoas aos quais Lucas queria endereçar, né? E ele fala lá, Teófilo, né? O objetivo do seu escrito. O Apocalipse, por exemplo, é um outro dado, né? Ele não foi escrito para mim no século XXI, ele foi escrito para cristãos da Ásia Menor que estavam sendo perseguidos. Então, meditar, como diz lá no Salmo, é eu me colocar no lugar do autor que escreveu aquele livro e pensar como ele pensou, entender seus objetivos, né, seu alvo, ou então se colocar como sendo um dos primeiros leitores, viver o contexto deles, a situação deles, quais os problemas que eles estavam enfrentando, e aí sim a gente vai entender o que o autor está querendo dizer para mim lá no século I. Então isso é um trabalho de conhecimento histórico, hermenêutico, enfim, que vai ajudar a gente a compreender de forma melhor não somente a história, mas também o texto sagrado que é a Bíblia. Voltando ao início, então, você falou, o pessoal aí que não gosta de história. Meu irmão, você está ouvindo e você não gosta de história? Lascou! Todo cristão precisa gostar de história, porque vai envolver história, né? Tem um historiador francês que não era cristão, ateu, Marc Bloch, disse: o cristianismo é uma religião de historiador. Porque o cristianismo exige isso do crente, olhar para o passado e dizer que a verdade do evangelho está lá atrás e a gente precisa reconstituir essa história para recontá-la. Então não tem como a gente fugir, né, professor? A história faz parte de nós cristãos, né? E buscar o quê? Fazer da melhor forma possível. A gente tem um grande exemplo de Lucas, o evangelista, que relata no comecinho do seu evangelho que fez o quê? Que fez uma pesquisa no que já tinha sido escrito, entrou em contato com as testemunhas oculares para dar o melhor texto possível para Teófilo. Mas da mesma forma a gente tem que fazer isso também. É nosso dever como cristãos estudarmos para compreendermos a Bíblia da melhor forma possível. Tem um autor chamado Bruce Malina que diz que nós lemos a Bíblia como intrometidos.
Eu não sei se eu uso o mesmo termo que ele, mas é curioso a gente pensar. A Bíblia foi escrita em uma língua diferente da nossa, em um local diferente do que a gente vive e num tempo muito diferente do nosso. Então é distante de nós e nós precisamos trazer a Bíblia para a nossa realidade. Isso exige um esforço. Graças a Deus pelos tradutores bíblicos que já nos ajudam muito. Muito, é um trabalho extraordinário. Mas não exime que a gente estude a história para conhecermos e interpretarmos a Bíblia a partir do que ela quer dizer. Sem história, a gente vai fazer uma interpretação bíblica míope, né? Vamos fazer uma interpretação bíblica sem... Herética. Parcial. O termo heresia Parcial. é isso, né? Parcial, uma visão parcial. Não completa. Porque Jesus, quando fala lá, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E há muita gente hoje em dia que olha uma, duas coisas e esquece do resto. Ou então deixa elementos principais para trás, mas a ordem de Jesus é ensinando-os a observar todas as coisas. E para isso, nós precisamos ter um conhecimento hermenêutico, um conhecimento histórico, científico, né? Que é um trabalho duro, né? De estudar as escrituras para poder concatenar uma doutrina com a outra, um dogma com o outro, um pensamento com o outro, porque um pensamento que seja diferente naquela engrenagem pode botar a engrenagem a perder. Então, um pensamento parcial, equivocado, vai colocar a engrenagem como se fosse um dente da engrenagem. Quebrou um dente, a engrenagem já não funciona mais. Então, é assim, né? Teologia é assim, é um corpo organizado de doutrinas, pois na Bíblia, as doutrinas não são dadas. Você não tem lá um capítulo, tudo sobre Deus, depois tudo sobre Jesus Cristo, depois tudo sobre o Espírito Santo. Os textos estão saltados. Os Então, seminaristas para concílio iam estar felizes com a Bíblia, se fosse assim, se né? fosse assim, né? Tava pronta já. Mas a gente é que tem que fazer esse trabalho, né? De procurar e de colocar um texto na frente do outro. Porque muita gente diz assim, que tem contradição no texto, na Bíblia. Na Bíblia não tem contradição, na Bíblia temos paradoxos. Paradoxos são duas verdades aparentemente contraditórias, mas que quando são colocadas juntas, uma complementa a outra. Como, por exemplo, Jesus Cristo é 100% humano, 100% Deus. Isso aparentemente é contraditório, mas quando você estuda, né, que houve o quê? A comunhão das propriedades, você entende da kenosis, né? E Jesus deixou de usar em certos momentos seus poderes plenipotenciários, você vai entender como é que funciona isso. Né? O 100% do humano e o 100% divino. Claro que assim, em 2 minutos não dá para entender. Mas quando você estuda lá, depois de 2, 3, 5 anos... Alguns ouvintes já devem ter dado uma caída na fé aí. Que não... Entenderam? Então é assim, a gente precisa do conhecimento e a gente precisa trabalhar historicamente os textos das Escrituras para poder chegar a uma conclusão plausível. Porque há muitas conclusões no transcorrer da história que são conclusões problemáticas e que trazem problemas para aqueles que creem daquela forma. Pois negam a Trindade, negam, né? Negam a questão do estado final das pessoas. Orígenes, por exemplo, foi um pensador que ele diz que até o diabo vai ser salvo. No fim das contas, até ele vai ser renovado e vai voltar a exercer a sua função lá no céu que ele tinha antes, né? Como um dos principais guardiães, né? Lá no céu. Então, mas é um pensamento equivocado, né? Ou a leitura de que um dia todos os nossos pecados serão lançados no diabo, que é a leitura de uma denominação também, que também é equivocada, que acaba interpretando um elemento propriamente relativo a Jesus como sendo relacionado ao diabo. Por quê? Por causa do bode, né? Levítico 16. Então é uma interpretação que não condiz com o restante da Bíblia. Veja, uma leitura, por quê? Porque hoje a gente tem culturalmente a associação entre bode e diabo. Nas imagens que a gente vê, na construção cultural. Claro que é uma relação... Nos joguinhos de videogame. Nos jogos de videogame, né? Seriado, tudo bode é o diabo. Mas não é tão simples. O bode nem sempre representou o diabo. A gente tem, né, o famoso texto lá onde Jesus diz que vai separar os cordeiros e os bodes. Mas não está dizendo são diabos, são demônios. Os bons e os ruins. É algo relativo à cultura da época
que a ovelha é um animal mais dócil e o bode é insubmisso. Mas o bode no Antigo Testamento não necessariamente indicava o diabo. Tanto é que há 2 bodes em Levítico 16. Você que é professor de história, você sabe que o bode como diabo foi na idade medieval do deus Baphomet, que alguns sacerdotes católicos, além de serem padres e sacerdotes da igreja, eles estavam adorando o deus Baphomet. E então esse Baphomet, a figura dele era a figura de um bode. Então eles transferiram aquilo para ser a igreja, né? Aquilo lá era a figura do capeta, um outro deus. Mas, por exemplo, no avanço dos mouros na Europa, a figura que a igreja do diabo para a igreja era um árabe, né? O diabo era a figura de um árabe. Depois é que veio ser o bode. Mas é por causa desse deus Baphomet, né? Que veio a ser adorado. O diabo nem sempre teve chifre, então, né, professor? Claro, nem sempre teve chifre. A gente começou a dar alguns exemplos já dessa relação da história da teologia com algumas teologias que nós vemos atuais, né? E eu queria tentar destacar aqui, de fazer um catadão entre nós aqui, de quais seriam as principais vertentes teológicas nos dias de hoje. Não precisamos nem falar assim numa questão mais de denominação, né? Vamos pegar grandes grupos teológicos e tentar traçar uma linha que talvez para um ouvinte que não tenha o estudo teológico, não se engajou numa faculdade de teologia, um seminário, alguma coisa assim, não tenha muito essa relação tão bem feita. Então, se a gente pudesse levantar algumas das principais teologias dos dias de hoje e tentar ligar elas com a origem, o passado delas, para continuar essa exemplificação que a gente começou. E aí, quem se habilita primeiro aí? Bom, a gente pode considerar, por exemplo, a teologia reformada, que tem suas origens na Reforma Protestante. Ainda hoje ela é muito relevante. É algo aí que a gente marca muito presença dentro da nossa instituição, inclusive. Mas ela de lá para cá também veio se desenvolvendo. Às vezes a gente fala de teologia reformada, fala de calvinismo e acha que está limitado aos reformadores, a João Calvino, por exemplo. Mas de lá para cá veio um desenvolvimento dessa teologia. No próprio calvinismo há o chamado neocalvinismo, que vai ser muito importante a partir da Holanda, com nomes como Abraham Kuyper, o Herman Doyert e outros autores mais. E é interessante ver que o calvinismo ele vai se desenvolvendo e vai se adaptando às realidades. E hoje marca forte presença no Brasil, também com uma proposta bem interessante aí, de repensar a cultura, repensar a relação do cristão com a sociedade. São questões aí que vão ser tratadas em outras perspectivas por outras linhas teológicas também, né? Então a gente pode, até depois de elencar essas linhas, a gente pode pensar umas comparações também nesse sentido, né? Temos também o liberalismo teológico, que surgiu aí na Europa, séculos 18 e 19, quando a razão era o tribunal do pensamento humano. Então tudo que é explicado racionalmente é aceito. E o que não é explicado racionalmente deve ser rejeitado. E muitas coisas na Bíblia não são explicadas racionalmente. Por exemplo, nós temos milagres que são efetuados, isso não se explica cientificamente. Nós temos ressurreição de Cristo, isso não se explica racionalmente. Então, ficando do lado da ciência e colocando a razão como o elemento que julga tudo, a Bíblia foi parar no tribunal da razão. E com isso surgiu aquele grupo que propagava mais uma teologia natural do que uma teologia embasada na revelação. O que é uma teologia natural? É uma teologia sem revelação, sem milagres, sem inspiração. Então a Bíblia não é um livro inspirado, a Bíblia é um livro como qualquer outro, é um livro religioso, simplesmente assim. Uma teologia experiencial, né? De você tentar provar racionalmente, visivelmente, palpavelmente tudo aquilo que se crê, né? Isso. E o liberalismo, então, não crê na Bíblia como sendo palavra de Deus, é um livro qualquer, como qualquer outro. Alguns, ainda mantendo um contato com o lado evangelical, ainda dizem a Bíblia contém em algumas partes a palavra de Deus, mas não é totalmente a palavra de Deus, ela é parcialmente palavra de Deus. Jesus Cristo não é filho de Deus, né? E aí tivemos várias teologias que foram desmembradas do liberalismo, como a teologia da morte de Deus, né? A teologia da morte de Deus diz que Deus morreu,
né? Deus era importante enquanto o homem era menor de idade, né? O homem não tinha inteligência, não tinha ciência, não tinha capacidade. Agora o homem tem uma capacidade incalculável, o homem evoluiu, o homem atingiu a sua maioridade, por isso Deus sai de cena e Deus não está nem aí, ele morreu. Agora é o homem que tem que levar avante o destino da sua vida. Não precisa mais de Deus, Deus morreu. Humanismo, né? Tanto é engraçado a gente pensar nessa fala da teologia liberal, né? A Bíblia contém a palavra de Deus. Então quem que vai dizer o que é e o que não é? O próprio cara, né? Se ele vai dizer que a Bíblia contém, ele já tem na mente dele o que ele considera a palavra de Deus e o que ele não considera. E o que não considera não precisa ser confrontado a partir daquilo, ele só ignora, só coloca, né, numa caixa dizendo, não, isso aqui é uma construção histórica, isso aqui é a palavra de homem, e assim faz a sua teologia. Interessante como em muitos lugares, em muitas teologias, coloca-se o divino sobre o julgamento do humano. O humano é quem ganha o privilégio de julgar aquilo que é divino. Então, quando eu vou dizer o que é o que não é a palavra de Deus, é o ser humano tomando a decisão. Quando eu digo o que é milagre, o que não é o ser humano. E é interessante como, tentando fazer esse advogado aqui de algumas coisas mais práticas do nosso podcast, como nos dias de hoje a gente faz a mesma coisa. A gente busca essa questão de eu sou aquilo que é mais importante, isso aqui de Deus eu não gosto. Isso aqui não faz muito sentido. Isso aí eu chamaria de praxis liberal, que é o que se vive hoje. A pessoa vai à igreja, a pessoa lê a Bíblia, mas, por exemplo, uma atitude que é tida pelos cristãos há 20 séculos, por exemplo, que já não é uma atitude mais aceita pela sociedade, pela cultura ocidental, que está mudando. Então a pessoa diz, o pastor está meio ultrapassado, a Bíblia é meio ultrapassada. Isso era para aquele contexto. Hoje em dia já é casamento plural, hoje em dia já é casamento com 5, 6, né? 2 homens, 3 mulheres. Porque ele coloca o quê? A razão dele é mais importante do que o texto, né? O que para o cristianismo é o texto que dirige o indivíduo, e no liberalismo é o indivíduo que dirige o texto. Isso é a diferença. E a gente abraça com a maior facilidade do mundo o ser humano. Quando era muito melhor abraçar aquilo que não erra, que é imutável, que é 100% justo, santo, coerente, que é o próprio Deus, a gente troca a verdade daquilo que é 100% verdadeiro, que não há erro nenhum nele, por aquilo que é falível. Incrível como a gente... O amor a si mesmo gera isso, né? E a gente percebe, por exemplo, um culto jovem, né? Lá se explica a ética, a moral. As pessoas saem dali e vão fazer exatamente o contrário do que se pregou, porque os ouvintes se julgam acima da revelação bíblica. Então eles dizem, bom, tudo bem, mas eu entendo que isso não é errado, isso não tem problema. Então ele julga, então é o crivo da razão. Então isso é o liberalismo, a praxis liberal. É um liberalismo prático que está na mente das pessoas no século XXI. E o pior é que eles não estão nem se dando conta. Isso aí, isso é interessante, né? O liberalismo tem essa característica. A pessoa não vai dizer, eu sou liberal. Se é um teólogo liberal, ele nunca vai admitir que ele é liberal. Ele vai dizer, não, tem uma perspectiva diferente, mais aberta, não sou preso à denominação, etc. Cita os 3, 4 pensadores de antigamente para dizer que ele é intelectual, né? Não, uma perspectiva mais bartiana. Não. Mas agora, na vida da igreja, muitos não tomam consciência de que eles estão vivendo o liberalismo na prática deles. Isso que o professor Jaziel está falando é muito importante, gente. É algo que marca as nossas igrejas. Eu diria que quase todas as igrejas batistas hoje no Brasil têm pessoas com prática liberal sem terem consciência disso muitas vezes. Então a gente precisa ter essa percepção, a gente precisa ensinar as pessoas que não basta entender a Bíblia, precisamos vivê-la plenamente. É ela que deve pautar a nossa vida e não o contrário. Não somos nós que vamos poder ali cortar a Bíblia e cortar fora dela o que a gente não quiser. Nós devemos ter essa visão centrada na palavra. Uma outra teologia que tem sido programada e pregada e desenvolvida no século XX é aquilo que se chama de teologia pentecostal.
A teologia pentecostal, ela surgiu lá no final do século XIX, começo do século XX, Estados Unidos, Rua Azusa, que é um dos locais e uma das origens, não é a única, e ela se propagou no mundo todo, tem uma força enorme. Eu só quero dizer que há uma diferença muito grande entre teologia pentecostal e teologia neopentecostal. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pentecostal, ela é um ramo até do que nós chamamos de protestantismo histórico hoje. Ela pode ser considerada um ramo da teologia histórica. Uma luta por santidade, de devoção, de relacionamento íntimo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Isso, o resgate de dons, a busca por uma comunhão com o Espírito, viver e andar no Espírito e tal. Agora, o neopentecostalismo não tem nada a ver. Isso aí está mais para o candomblé e a umbanda do que para o evangélico. E até prosperidade também é encarada como neopentecostal, né? Sim. Prosperidade. Sim. Uhum. Então o movimento pentecostal é muito forte. E ele tem tido consequências positivas e negativas nos outros grupos. Por exemplo, muitas igrejas históricas tiveram movimentos de reavivamento no século XX. Aí surgiu a Igreja Batista Renovada, a Presbiteriana Renovada e vários outros movimentos, não é? Mas também eles tiveram o brilho de resgatar inúmeras coisas que não tínhamos no movimento histórico. O movimento histórico ainda estava muito focado, os grupos históricos, né, batista, presbiteriano, luterano, focados no líder, que era quase um pároco, porque saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de dentro da gente. Então o pároco, ele tinha todos os dons do Espírito Santo, contanto que só a oração do pastor é que valia. Tem gente ainda hoje que pensa assim, só a oração do santo, do pastor é que vale, né? O pentecostal não. O pentecostal laicizou, né? Empoderou o laicato, empoderou as pessoas que não eram do clero, que não eram pastores, pastoras, né? E aí, então, trouxe esse dinamismo, né? E aí influenciou positivamente também. Então é um grande movimento na Igreja de Cristo. E até existe, inclusive, um movimento que não é muito recente, mas os últimos aí 5, 10 anos no máximo, que é o pentecostal reformado, que já é um intercambiar dessas teologias, de aquela tentativa de aproximação do entendimento daquilo que é o melhor dessas duas bandeiras que foram levantadas, né? Até a gente pode até usar como exemplo a nossa própria faculdade, a quantidade de alunos que fazem pós-graduação, mestrado, que são de denominações consideradas pentecostais, né? E tem sido muito comum ver essa... E a gente vai perceber aí vários mix, né? Então você tem ali alguém que tem pensamentos da teologia da reforma, né? O pensamento reformado, com elementos pentecostais. Você pode encontrar uma teologia pentecostal com alguns elementos da missão integral, né? Você vai encontrar alguém da missão integral, enfim, com um pensamento reformado. Então aí você tem várias nuances dentro dessas teologias, né? Então não existe hoje, nós não podemos dizer qual é a teologia reformada pura, né? Se até o Calvino teve desenvolvimento na sua teologia e depois, quando estava idoso, ele desfez algumas coisas que ele tinha dito, em qual Calvino nós vamos acreditar? No Calvino quarentão ou no Calvino cinquentão, né? Então, porque o teólogo, né? Muitas coisas que eu desenvolvi na vida, no pensamento, não são os mesmos que eu tinha 20 anos atrás. O pensamento da gente vai evoluindo, a gente aprende, a gente é um eterno aprendente. E creio eu, né, entrando em escatologia, que quando estivermos diante do santo, nós seremos eternos aprendizes, porque se Deus é fonte de sabedoria inesgotável, iremos aprender dele pelos séculos dos séculos. Amém. Tá vendo isso aí, Vilivada, pra você? Você tá escrevendo um livro com 25, 30 anos, aí quando fizer 50, 60, vai estar escrevendo um livro pra arrumar o que escreveu com 20. Mas isso aí a gente lança novas edições, isso é tranquilo. Mas é interessante a gente pensar essa questão do desenvolvimento do pentecostalismo. Eu vejo esse movimento dessa volta a fundamentos teológicos como uma resposta a esse desembocar no neopentecostalismo, que a gente precisa diferenciar,
né? E essa diferenciação entre pentecostalismo e neopentecostalismo, que a gente frisa porque há essa confusão. Uma confusão que quem conhece não faz, mas muitos fazem por não conhecer. Eu lembro que lá na UFPR, onde eu estudo, quando eu estava fazendo a graduação em História, uma professora de História que estuda o protestantismo estava falando sobre os neopentecostais. E aí algum aluno, não lembro quem, falou: os neopentecostais igual a Igreja Assembleia de Deus. Ela falou: não. Falou: não é assim. A Assembleia de Deus é pentecostal. Não é a mesma coisa, não confunda. Deu uma dura no aluno ali que todo mundo ficou assim: nossa, o que está acontecendo? Daí ela explicou: olha, é considerado ofensivo você confundir as coisas, porque os grupos não necessariamente concordam. E para um pentecostal, hoje, essa associação com alguns grupos neopentecostais é problemática. E leva muitos a quererem o quê? Quererem se firmar numa consolidação teológica. Por isso que a gente tem visto muitas igrejas pentecostais buscando fundamentos teológicos. Nós temos muitos alunos pentecostais aqui, não é só pós e mestrado, na graduação também, estão aí em sala de aula. Geralmente são ótimos alunos que têm destacado isso. Nós queremos desenvolver, não é deixar de ser pentecostal, é desenvolver uma boa e profunda teologia pentecostal. Porque eu vou dar só um exemplo, né? A salvação para o pentecostal é a mesma crença dos grupos históricos protestantes. É por meio de Jesus Cristo, é pela fé, é tirar do meio do pecado, é tirar do inferno, é sair das trevas para a luz, ok? Agora, para um neopentecostal, na sua grande maioria, a salvação é tida como libertação dos vícios, libertação do demônio. Quer dizer, não é salvação no sentido transcendental e espiritual. Se assemelha muito mais a uma obra humana. Sim. Eu me salvei do que uma obra divina, de Deus nos salvou por meio de Cristo. Não há esse contexto de algo transcendental e espiritual. É simplesmente eu estar liberto de um vício, de um problema, né, sair de uma crise, enfim, é algo que alguns diriam é uma teologia descartável. Não é uma teologia de vida eterna, é uma teologia descartável. Hoje eu preciso de um emprego, vou lá e a minha espiritualidade se resume nisso. Amanhã eu tenho uma causa na justiça, a minha espiritualidade se resume nisso. Depois eu preciso casar, então eu vou lá e faço terapia do amor. E enfim, outras coisas assim do gênero, né? E sal grosso, porque tem muita influência da Umbanda nesses sistemas neopentecostais. Não em todos, claro, mas nos grupos maiores que se notabilizam historicamente dentro do nosso país, já que hoje estamos falando em história. E pegando um pouquinho dessa ideia desse conflito, né, dessa tentativa de separação do pentecostal e neopentecostal, outras duas teologias que talvez se biquem e tentem ficar longe uma da outra, mas aí todo mundo quer colocá-las perto uma da outra, e aí se mistura, não mistura, é a teologia da libertação e o que a gente pode chamar hoje em dia de teologia da missão integral ou teologia da missão, para aqueles que já não querem nem mais o missão integral, né? Também são uma área da teologia que se mistura bastante, né? Também na internet tem muito vídeo comparando, relacionando, vinculando, e os seus integrantes geralmente buscam aí uma separação clara. Claro que a separação já é muito denominacional, né? Uma vai mais para a vertente protestante e outra para a católica, mas há diferença também na sua valorização ideológica e política também, em dimensões diferentes nas duas, né? Sim, porque o catolicismo, ele teve na década de 70, 80, um grande trabalho no sentido de propagar a teologia da libertação. E essa teologia esteve muito embasada no marxismo, né, para elucubrar as suas ideias, e então era uma teologia que não partia das Sagradas Escrituras propriamente, mas partia da realidade do homem latino-americano, né? A situação latino-americana de pobreza, de opressão, vários países sob a ditadura. Então temos que libertar o pobre, libertar o agricultor, libertar o homem da rua, libertar. Então essa libertação, né? Tirar a pessoa da rua. Então a salvação para a teologia da libertação, salvação é libertação.
né? Pegam aquele texto de Êxodo, né? De Moisés tirando o povo do Egito. Aquele é o texto básico para eles. Já na teologia da missão, ou missão integral, além de ela ser protestante, ela tem também um viés de ajudar os necessitados, os pobres, olhar para a situação, que nós também devemos olhar e perceber. No entanto, não é uma teologia que tenta retirar das Escrituras os seus elementos fundamentais, mas tenta, né, trazer as Escrituras para uma situação latino-americana. E aí temos os mais variados vieses, né, possíveis, e aí temos pessoas que se coadunam com aquilo que a Escritura ensina, outros não, mas não é papo para nosso momento agora, né? Mas a teologia da missão, ela é uma teologia voltada para a situação exclusivamente do homem latino-americano. E aí nós temos vários nomes que você pode buscar na internet, né? A língua dá uma coçada com aqui. Política, né? Quase que eu solto aqui, mas não vou soltar, não. Tem essa característica também da redenção, né? De redimir o ser humano por completo, envolve redimir natureza, redimir sociedade, e daí eu vou jogando nosso problema para vocês, né? Que daí a gente pode até buscar na teologia reformada, nos próprios escritos de Calvino, uma redenção social, uma redenção de sociedade, uma mudança completa de estrutura, e a gente percebe que um fica se bicando e às vezes algumas coisas até se relacionam muito, né? A gente não pode pensar que só essas duas teologias pensam o aspecto social. Exato. Calvino escreve muito sobre questão social, tanto é que a proposta de reforma dele não era só teológica lá em Genebra, era uma reforma de toda a sociedade daquela cidade, né? Uma proposta educacional, uma proposta que dizia respeito ao aspecto econômico. Tanto é que o próprio Calvino não era nem formado em teologia, era formado em direito. Então a ideia era constituir novas leis, uma nova estrutura para que a igreja que surgisse teologicamente adequada tivesse como existir ali. Então às vezes a gente tenta fazer uma teologia distante do aspecto social, mas não tem como a gente ignorar. Agora a questão é como se dá essa relação. Igual o professor falou, ok, nós vamos olhar o social, mas é o social que deve pautar, ou é Jesus que deve nos dar a forma correta de ver o social? Porque uma crítica, por exemplo, à teologia da libertação foi feita pelo Clodovis Boff, que era da teologia da libertação, saiu e numa entrevista disse, olha, eu critico hoje, vejo como tem suas dificuldades porque colocou o pobre no lugar de Jesus Cristo. Aí vem uma questão importante. Quem que é o centro da teologia? Eu vejo que muitas vezes a teologia da missão integral coloca Jesus no centro e entende o ser humano, tal como Jesus nos mostra, precisa ser visto na sua integralidade. Mas a confusão entre as duas não é à toa na minha perspectiva, porque há também aqueles que acabam fazendo uma teologia de missão integral com uma proposta direta política. Aí é natural que acaba havendo essa confusão. Então a gente precisa ter muito cuidado, seja a teologia de missão integral, teologia da libertação, teologia reformada, qual teologia que for, a gente precisa ter cuidado a forma com que a gente faz a teologia. A teologia, ela serve como instrumento para nós lermos a palavra de Deus, mas ela nunca pode estar acima da própria palavra de Deus. Você falou uma coisa, eu gostaria de chamar a nossa atenção para o seguinte: qualquer outra pessoa ou coisa que tome o lugar de Jesus Cristo na pregação e na ênfase teológica, nós devemos olhar com cautela. Mesmo que seja igreja, se tomar o lugar de Jesus Cristo, não é cristocentrismo, aí já virou eclesiocentrismo. E você tem aí propagandas de igrejas que o nome Jesus Cristo aparece em fonte 4,5 e o nome do missionário aparece em fonte 44, sublinhado, itálico e negrito até. E com a foto dele, da esposa, dos filhos e de tudo que ele tem. Ou então o nome da igreja. Jesus Cristo é um apêndice ali. Jesus Cristo é para fazer o que? A ligação do fiel, que já conhece Jesus Cristo como sendo pregado em outro grupo ou em outra igreja. Então qualquer
qualquer coisa que tome o lugar de Jesus Cristo, cuidado, a história demonstra que esses grupos são aireses, ou seja, parciais, porque Jesus Cristo é tudo, tudo é Cristo, e é o que o Novo Testamento apresenta. Você vê Paulo falando em Cristo. Cristo é a centralidade do Evangelho, portanto, Cristo deve ser a centralidade da pregação. Qualquer um que pregue Cristo que não seja crucificado, fuja de lá. Quando eu tô nos podcasts batendo papo, às vezes me dá aquelas vontade de fugir da pauta, porque eu fico com vontade de... Agora, deixa eu aprender um pouquinho também, que já me viu umas coisas aqui. Mas eu vou fugir um tico da pauta aqui. Uma coisa que brilhou aqui no meu coração, que eu queria saber a opinião de vocês. Que eu acho que tem tudo a ver com a história da teologia. Que é o seguinte: a gente percebe que várias teologias foram sendo criadas e elas muitas vezes eram respostas a outras coisas. Então vinha uma teologia, respondia a outra coisa. Aí vinha a outra e dava uma resposta, daí ia para o outro lado do pêndulo. Enfim, normalmente teologias surgem para dar algumas respostas. Parece, né, que as teologias pararam de surgir, é menos comum e tudo mais. Só que se a gente estuda, a gente percebe que não. Cada dia é se criado mais. E uma coisa que está na moda ultimamente no ambiente teológico são essas teologias de nichos específicos. E eu queria saber como que vocês veem essas leituras que são feitas. A teologia dos negros, a teologia da mulher, a teologia do pobre, a teologia das minorias, a teologia... Como que vocês veem esse nascimento dessas teologias? Acho que a gente pode falar assim, me corrijam aí os termos, teologias de nichos específicos, teologias de identidades específicas. Como que vocês veem isso? Aí vem uma questão. A teologia ela pode se apresentar como uma área ou ela pode se apresentar como uma afirmação. Então, por exemplo, quando eu falo de teologia bíblica, eu me refiro a uma área de teologia. Agora existem essas indicações, linhas teológicas, teologia reformada. Quando eu falo da teologia negra ou da teologia da mulher, eu preciso entender o modo que eu estou fazendo isso. Qual que é esta linha específica. Porque o estudo das mulheres na teologia é o estudo que o professor fez. O mestrado dele foi sobre a questão das mulheres no início da igreja. Então nunca foi algo que a igreja ignorou. Mas se tem surgido essas linhas teológicas com estas ênfases, talvez seja porque se sentiu a necessidade da palavra de Deus estar de encontro a estas pessoas. Só que nós não podemos também ver em parte as coisas. Se eu fizer uma teologia negra, uma teologia da mulher, uma teologia seja qual for, que veja apenas uma parte do evangelho, eu estou me equivocando. Eu posso apresentar o evangelho inteiro para a pessoa, mas não selecionar no evangelho o que diz respeito a determinado tipo de pessoa. Porque é o evangelho que precisa tocar as pessoas, e não as pessoas selecionar o evangelho. Por exemplo, na teologia feminista, você encontra 4, 5 ramificações. Cada uma delas diferente. E normalmente nesses nichos, que foi o nome que você usou, Tiago, nesses nichos é quase que cada autor parece que tem a sua teologia. Então, ao estudar, por exemplo, teologia feminista, tem várias autoras e autores também que trabalham o tema com vários entendimentos. Então, há autoras que colocam a mulher, né, em um determinado local, que ela é totalmente independente, ela está em luta contra o homem. O homem é tudo que representa a maldade, o machismo e tal. E a mulher agora, ela quer ser superior, ela quer ser independente. E tem aquela outra forma de estudar que é dar dignidade para a mulher, buscando seus direitos, né? Mulheres que apanham em casa, mulheres que não são reconhecidas no trabalho, mulheres especialmente negras que já sofrem 2 vezes, uma por ser negra e outra por ser mulher, tentando restabelecer uma igualdade social, uma igualdade na comunidade. Então você vai encontrar aí várias formatações dentro do nicho.
Agora, tudo aquilo que tenta ser exclusivo, superior e acima, a gente tem que tomar cuidado, porque isso não é o que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta homem e mulher como complementares. Um complementa o outro, um necessita do outro, um precisa do outro, enfim, são dois iguais. Aliás, quando Deus fez o ser humano, a imagem e semelhança não está no homem macho e nem na mulher, está no casal. É o casal que é a imagem e semelhança de Deus. Quando diz lá, e Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então é o macho junto com a fêmea que são imagem e semelhança de Deus. E então depende muito, pastor, do autor que está colocando aquilo, tá? Tudo aquilo que vem para trazer igualdade, que vem para recolocar a um lugar de onde foi tirado, né? Que não deveria ser tirado, ok. Mas aquele que vem para fomentar, para destruir e para entrar em atrito com outros grupos, aí já é mais um evento ideológico ou político do que praticamente teológico. Vai de encontro com aquilo que vocês falaram lá no começo do podcast, quando a gente estava falando sobre a maneira de olhar para as Escrituras, né? Porque uma maneira de olhar para as Escrituras é o que as Escrituras falam sobre esses nichos específicos, né? O que é o propósito do autor, que o autor tinha a intenção de dizer que ele fala sobre... Agora, diferente é eu interpretar a Bíblia com o olhar dos dias de hoje, o olhar feminino, o olhar negro, o olhar missional, o olhar do que é reforma hoje, né? Existem movimentos reformados que tratam muitas vezes os dogmas reformados criados na antiguidade como superiores à própria Escritura, como que eu tenho que ler a Bíblia inclinado a que ela caiba naquela cartilha de dogmas que foram criados, né? Vai de encontro, né? Isso. E exatamente isso. Se você tira o contexto e a realidade daquele tempo, né? Porque há várias pessoas dentro de um nicho teológico que olham para o texto lá e Jesus disse assim: 2 homens estarão numa mesma cama, um será levado e o outro será deixado. Então interpretam aquilo do ponto de vista de que Jesus estaria autorizando um casamento homoafetivo pelo fato de ter dito 2 homens estarão numa mesma cama, um será levado e o outro será deixado. Também Jesus tinha lá um discípulo que estava deitado sobre os seus seios, sobre os seus ombros na hora da Eucaristia, da ceia. Então ali Jesus não casou com nenhuma mulher, então pode ser que Jesus tinha lá um relacionamento, Paulo tinha seus amigos de viagem. Então começa a fazer essas elucubrações. Primeiro que não entende o sentido daquela época, em que quando alguém tinha uma causa comum, eles deixavam as suas casas e partiam lá 12, 15, 20 homens atrás de uma meta, atrás de uma finalidade, né? Atrás de um ideal. É o que aconteceu com os discípulos e os apóstolos. Não porque eram questões de estar em algum envolvimento homoafetivo. Então eles enxergam coisas a partir da sua visão de mundo e tentam colocar no texto aquilo que não existe dentro do texto. E eu dei este exemplo, porque é um exemplo comum, mas existem aí vários outros exemplos que estão sendo dados na internet, nas lives e tantas coisas de pessoas que enxertam no texto algo que no texto não existe. Então parte da sua realidade, parte do seu contexto, do seu entendimento, da sua cosmovisão e joga dentro do texto algo da sua experiência. Mas a Bíblia não é para ser interpretada desta forma, nem entendida e muito menos pregada. Devemos partir do texto e da realidade do texto para ele fazer diferença no dia de hoje. Nada contra a prática do coaching em si, da potencialização de algumas habilidades humanas. Agora, o problema é quando você interpreta a Bíblia através de uma prática de coaching e daí existe um coaching cristão porque você impôs princípios de uma metodologia de potencialização das habilidades humanas através do coaching e impõe isso dentro da Bíblia e daí fala que, né, daí pode ser algo pessoal, mas, por exemplo, não gosto muito quando a gente brinca de que Jesus era o melhor médico que existia. O Jesus era o melhor profissional de educação física que existia. Melhor psicólogo. O melhor psicólogo que existia. Não, Jesus, ele era Jesus.
E talvez existam psicólogos, profissionais da educação física, políticos hoje que sejam com várias características boas como as que Jesus tinha. Senão eu vou ficar impondo conceitos de hoje naquela época. A própria psicologia é uma ciência moderna, né? Surgiu aí há 300 anos, 250 anos. Então como é que alguém podia ser psicólogo naquela época? Já está totalmente fura, meu historiador, né? Professor, colega, historiador. Fura qualquer entendimento e compreensão histórica da realidade. Isso, e a gente precisa ter essa leitura também correta das coisas. O professor deu a dica aqui. Não devemos trazer a nossa realidade e despejar na Bíblia para ver o que ela tem a nos dizer sobre aquilo. A gente precisa ver primeiro o que a Bíblia tem a nos ensinar com mensagem da própria Bíblia. O Evangelho está aí, gente. A gente não pode sair selecionando. Nós precisamos ver a integralidade do Evangelho para depois, sabendo o que é o Evangelho, aplicar nas suas partes. Você falou de nicho, a gente conversou tanto. Mas nossas igrejas também têm certos nichos, os ministérios. Quando eu prego para jovens, eu não posso selecionar só passagens que dizem respeito a jovens. Aí acabado, vai ter com a mulher da tua juventude, não despreze sua mocidade. Aí já não dá para pregar o terceiro domingo, terceiro sábado. Tem uns textinhos. Se procurar bem, mas não é para ir na Bíblia procurando o que eu quero falar. Eu tenho que ler a Bíblia, buscando entender o que ela quer falar para nós. E o jovem é jovem, mas o jovem é ser humano. O jovem um dia pode se tornar esposo, pode se tornar esposa, é cidadão. Então a gente não pode fazer essa seleção dessa forma. Se a gente tivesse que trabalhar agora a partir de tudo que a gente disse, e quem está nos ouvindo ganhar aí de presente algumas orientações. A gente deu várias e eu gostei demais do podcast de hoje porque foi muito natural para nós aplicarmos todas as nossas falas, né? Mas se tivesse que dar aquela dica final, olha, se você for pensar na história da teologia com a teologia hoje, vai ali, faz aquilo. A dica aí final sobre aquilo que a gente ouviu hoje. Eu diria o seguinte: quando qualquer um de nós estiver na internet ou em qualquer rede social e vem um negócio assim mirabolante que o pregador ou o tiktoker, seja lá quem for, né, da rede social esteja advogando ali, você nunca ouviu falar naquilo, você diz, puxa vida, nunca ninguém pensou a respeito disso. Se você analisar aquela ideia, aquela filosofia, aquela teologia, aquilo que ele está a falar, alguém já deve ter dito na história. Se eu olhar com cuidado, é uma repetição que às vezes inconscientemente quem está falando nem sabe que isso já foi dito na história. E muitas vezes já foi estudado por outros durante este período todo e aquele pensamento até já foi considerado parcial, herético, um pensamento equivocado. Então o que eu diria é o seguinte, quando a gente fica empolgado, né, coloca uma primeira ali e não vai na quinta logo não. Porque você pode embarcar numa furada, tá? Aquilo pode ser um caminho que te leve à destruição ou à morte. Coloque uma primeira, vá devagarinho, analise, pense, leia, reflita, busque no conhecimento a compreensão, porque isso pode ser uma repetição do que a gente já viu no passado. Então, muito do que se diz hoje já foi dito. Muita gente está sendo ludibriada, enganada, porque não conhece história. Então, essa é uma dica que eu gostaria de dizer. Não vá com empolgação, não. Vá devagar, devagarinho e analise, porque você pode ser enganado. Por você mesmo, não pelo outro, né? É a gente que se engana a gente mesmo. Nós precisamos ir devagar. E agora, complementando o professor, minha dica é: leve o estudo da Bíblia a sério. Tem muita gente pregando a Bíblia, não levando ela a sério. Leve a sério, estude. Mesmo que não goste de história, estude história. É necessário para você dar o devido valor à palavra de Deus. E é assim que nós damos o devido valor, também estudando. É sim, dobrando o joelho, orando, pedindo direção de Deus, mas é estudando também. Não basta eu pedir direção de Deus, querer abrir a Bíblia e pregar o texto que eu estou lendo na hora. Eu preciso ler antes, entender, me aprofundar. E isso exige humildade de nós. Humildade que já levou
a mim mesmo a pregar o mesmo texto de formas diferentes, porque eu vi que eu havia errado. E admitir diante da igreja que eu havia errado na minha interpretação e aquilo que eu tinha pregado não condizia com o que deveria ser pregado. Nós precisamos ter essa humildade, porque a Bíblia não é um instrumento para nós propagarmos as nossas ideias, não é um instrumento para nós darmos suporte às nossas ideologias. A Bíblia é a palavra de Deus pelo qual nós devemos ser transformados, e ela precisa ser respeitada dessa forma. Você que está ouvindo a gente, espero que você tenha sido muito abençoado com esse panorama aí de história da teologia, as relações com os dias de hoje. E queria te dizer mais, não tem como terminar um podcast como esse sem dizer que se você quer se aprofundar, quer saber mais, venha estudar na FABAPAR. Porque você não só terá contato com esses dois professores que estavam aqui conversando sobre esse assunto, mas com muitos outros materiais, muita outra coisa de qualidade que certamente vai te ajudar no seu crescimento. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora e receba aí o tchau do professor Vilibaldo, professor Jaziel, pode dar o último tchau aí. Agora aumenta assim, ó, agora se quiser vender livro, passar agenda de show, agora é a hora. Não, o que eu espero que o pessoal esteja realmente levando a sério a história. Se precisarem de ajuda nesse percurso, gente, contem comigo, entre em contato, seja através das redes sociais ou através da FABAPAR também, estudando conosco. Saiba que eu estou à disposição, porque realmente eu entendo que quando alguém assume essa seriedade perante a Bíblia, a gente precisa ajudar. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço, gente. De minha parte também quero agradecer e dizer que estamos à disposição para poder ajudar, não somente com cursos e aulas, mas também pode entrar em contato, nos procurar aí nas redes sociais, que nós estaremos sempre ajudando e trabalhando em prol da Bíblia Sagrada, do Reino de Deus e principalmente de Jesus que salva, liberta e redime o pecador. Galera, esse foi mais um Praxis aqui da nossa FABAPAR. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!